Olá, tudo bem? Aqui é Juliana Slicker, eu sou psicanalista e sou consteladora familiar e eu venho falar nesse canal e nessa série de vídeos sobre o seu posicionamento como consteladora, sobre a sua descoberta como consteladora, como poder começar a atender, como poder começar a atuar com a constelação familiar. Se você está chegando aqui agora, não esquece de se inscrever no canal, clica no botãozinho que está aqui embaixo, clica no sininho para ser notificado quando tem vídeos novos também. E se você já é inscrita, clica também no botãozinho de curtir para que a gente possa crescer cada vez mais esse canal sobre constelação familiar, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Vamos lá, a gente vai falar hoje sobre o que acontece na nossa vida quando a gente começa a se envolver com a constelação familiar. A gente tem um desenvolvimento de um tipo de pensamento um pouco diferente, a gente acaba parecendo uns bichinhos meio estranhos assim, sabe? Meio um ETzinho. Porque a gente desenvolve algo muito forte chamado pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico, né? Stefan Hausner fala muito sobre isso, claro, Bert Hellinger antes dele, mas depois vem Stefan Hausner falando sobre como a gente começa a deixar de enxergar essas relações de causa e efeito de uma maneira linear. O que são relações de causa e efeito lineares, né? Vou dar um exemplo bem simples, né? Então, eu acordei de manhã, estou acostumada a tomar café, ou seja, tem aquele vício já impregnado de cafeína, e aí eu não tomo café pela manhã, e aí eu tenho dor de cabeça. É uma relação de causa e efeito linear. Não tomo café, portanto, tenho dor de cabeça. Se eu começo a enxergar o mundo de uma maneira sistêmica, eu olho para esta dor de cabeça não só como esta causa linear, eu olho para essa dor de cabeça como uma série de questões. Pode ser estresse, pode ser dificuldade de abrir mão de controle de algumas coisas, pode ser essa necessidade mesmo de ter tudo metodicamente organizado. São outras causas não lineares. Por que eu estou falando isso? E esse exemplo é interessante porque eu, Juliana, sou uma pessoa que tenho essa questão, se eu não tomo café de manhã, eventualmente, tá? Não é sempre, mas eventualmente eu tenho dor de cabeça depois. Agora, por que é eventualmente? Se eu tô de férias, na praia, e aí fala assim, hoje em vez de tomar café, a gente vai tomar um iogurte com frutas e vai caminhar na praia e tal, nem me lembro do café, meu corpo nem lembra da falta da cafeína e eu não tenho a dor de cabeça durante o dia. Então, eu não posso dizer que a dor de cabeça é linearmente ligada à cafeína. Muitas vezes sim, porém, quando a gente se abre para o pensamento sistêmico, eu falo, tá vendo, eu estou num momento relaxado, não tenho necessidade de controle de nada, não tenho necessidade de seguir as coisas de uma maneira tão metódica, então não vai me dar dor de cabeça. Que são esses outros efeitos que não são lineares. A gente abre, então, campo para um pensamento diferente. A gente olha para as questões da nossa vida não como questões que têm uma causa específica totalmente ligada àquilo. Então, eu tenho uma dificuldade de relacionamento com a minha mãe, por exemplo, eu simplesmente não falo assim, eu tenho dificuldade de relacionamento com a minha mãe porque minha mãe sei lá, qualquer coisa que você queira dizer sobre a sua mãe. Não, você começa a entender que sua mãe tem as questões dela, você tem as suas questões e existem ligações que fazem com que vocês em algum momento da vida tinham uma boa relação, depois não tem mais, ou nunca tiveram uma boa relação, mas existem elementos e momentos que vão além do que é uma do que é a outra. São coisas muito além. Quando a gente vai entendendo isso de uma forma ampla, a gente pode olhar para a nossa vida, para as questões que a gente tem e começar a encontrar outros significados para elas. Eu me divorciei. Puxa, eu me divorciei por quê? Sim, tive problema no meu casamento, ok. Porém, eu olho para a história familiar e vejo quantas mulheres antes de mim não fizeram isso ou fizeram isso igual e eu repito o padrão. Ou quantas histórias parecidas com as quais eu tive existiram na minha família, então eu estou honrando a minha história familiar. Tá vendo? Eu abri um campo de informações gigantesco a partir de um fato. Não tenho uma resposta linear, eu tenho uma resposta totalmente complexa. E aí, neste lugar do totalmente complexo,
eu começo a buscar, né, possibilidades de solução que tem a ver ao meu alcance. Eu começo a abrir possibilidades de solução de abertura da mente, abertura para conhecer o que é desconhecido. Eu vou dando lugar a coisas dentro da minha família e vou abrindo espaço dentro da minha família para conhecer histórias familiares que antes eram desconhecidas. Quando eu faço isso, eu promovo toda uma cura no sistema. Eu dou lugar a toda uma cura dentro do sistema. E isso é o que a constelação familiar faz com você quando você começa a se envolver com a constelação familiar. Quando você começa a atender pessoas, porque as pessoas que você atende, elas vão te remeter a questões suas, invariavelmente. E você vai tendo a oportunidade de olhar para essas questões de uma forma diferente. Vai tendo oportunidade de chegar em outros lugares, porque elas vão te provocar. Se ninguém te falasse, você talvez nem pensaria sobre isso. Ah, não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso esse olhar da constelação familiar e eu convido todos que gostam da constelação familiar a fazer este processo profundo de autoconhecimento. Se você está na dúvida, né, de qual nível de envolvimento que você tem com a constelação, você pode pensar nisso, né? Às vezes, ingressar, né, num curso mais profundo de constelação familiar vai te trazer tantas respostas para a sua vida e vai ser um processo tão bonito e você vai ter tantos ganhos que vale muito a pena. Né? Só um pensamento que eu tive e que eu queria compartilhar com você no vídeo de hoje, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!